Pessoal, bom dia a todos. Então vamos aqui ver mais uma aulinha para o Enem e também para os outros vestibulares. Esse conteúdo que eu vou trabalhar hoje com vocês, ele na verdade eu trabalhei em geopolítica, só que é um conteúdo que pode cair em diversas disciplinas. Tudo na parte de humanas, né? Então ele pode ser cobrado tanto na sociologia, né, algumas questões que eu tirei para vocês estão na sociologia, pode cair na geografia, também geografia, parte de humanas lá do Enem, e pode ser cobrado também na parte de biologia, tá? Porque a questão da água, a questão da crise hídrica, ela afeta todos esses aspectos. E poderia também até ser cobrado numa questão, por exemplo, de história, envolvendo questões políticas e coisas desse gênero, né? Então, só lembrando do que nós vimos na aula passada, o que nós vimos nesse conteúdo, a questão hídrica é uma questão que afeta praticamente todo o mundo, é uma questão complexa, né? É uma questão que nos próximos anos tende, infelizmente, a se agravar, né? À medida em que o processo de industrialização ele cada vez é mais crescente, a população da Terra está continuamente aumentando, então a demanda por água ela vai ser cada vez mais complexa, cada vez mais difícil de se tratar, né? Então, por isso que se não tomar atitudes desde já, né, daqui 20, 30, 40, 50 anos, essa questão pode se tornar praticamente irreversível, né? E como eu já comentei com vocês lá nas aulas teóricas, existem alguns sociólogos, alguns historiadores, né, algumas pessoas dedicadas a esse tema, que dizem que os grandes problemas relativos à questão das guerras no futuro poderão ser em função da busca de água, né? Porque, obviamente, a questão da água ela é vital para qualquer forma de vida. Então, não estamos aqui falando apenas da questão humana, né? A própria vida no planeta tem a ver com essa questão das questões hídricas, né? Então, só lembrando, né, a grande parte da água que existe no mundo ela é uma água inacessível, pelo menos de maneira direta, para o consumo, né? Grande parte, mais de 97% de toda a água é água salgada ou salobra, que tem uma série de minerais que são incompatíveis com o nosso organismo, né? Grande parte dessa água, da água doce que sobra, desses 100% que seriam lá 2,5%, 2,5%, também é inacessível, né, em função dessas águas estarem grande parte delas nas geleiras, né, ou aquíferos que são de dificílimo acesso, né? Então nós temos uma água doce disponível no mundo em quantidade muito pequena, né, comparando hoje com a população atual da humanidade, né? Então isso faz com que essas questões se tornem questões de difícil solução, questões complexas, né, que têm que ser resolvidas rapidamente, tá? Então, eu separei algumas questões aqui para resolver com vocês, né, e a gente vai retomando, então, algumas coisinhas que a gente viu. Eu vou enviar para vocês mais questões do que a gente vai resolver aqui, e daí vocês tentam fazer todas as questões, né? E depois também envio o gabarito dessas questões para vocês conferirem, né? E qualquer dúvida vocês podem aí mandar uma mensagem que a gente esclarece para vocês, tá? Então vejam a questão número 1, diz o seguinte, lá: a Justiça de São Paulo decidiu multar os supermercados que não fornecem embalagens de papel ou material biodegradável, tá? De acordo com a decisão, os estabelecimentos que descumprirem a norma terão de pagar multa diária de 20 mil por ponto de venda. Multa diária, tá? As embalagens deverão ser disponibilizadas de graça em quantidade suficiente, tá?
Esse tema aqui refere a um assunto que nós vimos um pouquinho antes da questão hídrica, que foi esse último assunto que a gente viu, a questão de sustentabilidade, né? Que obviamente tem tudo a ver com a questão hídrica também. Então, na verdade, as questões aqui são tanto de sustentabilidade como da questão hídrica, né? Essa questão aqui é uma questão de sustentabilidade, tá? Pessoal, então, vocês já devem ter visto aí nos noticiários, né, em reportagens, que existem vários lugares do mundo que já estão proibindo o uso de sacolas de plástico, de canudinho de plástico, de uma série de coisas. Por quê? Porque o plástico, quando ele não é biodegradável, ele demora décadas para se decompor na natureza. E, além disso, também existe um grande problema em relação ao plástico não biodegradável, que é a questão dele ir para as águas, tanto para os mares como para as águas doces, né? E ele causa, além da poluição, obviamente, ele causa também um grande problema ecológico, porque ele vai afetar diretamente a fauna desses lugares, né? Então, é muito triste algumas cenas que aparecem com frequência aí em reportagens, em YouTube, essas coisas, né, que mostram, por exemplo, quando capturam um animal morto e abrem, né, o seu abdômen e vão verificar que ali está cheio de resíduos plásticos que ele não conseguiu dirigir e morre, né? E existe até uma cena absolutamente famosa de uma tartaruga, né, que os canudinhos de plástico ficaram instalados na sua narina, né, e ela morreu sufocada com aqueles canudinhos de plástico ali nas suas narinas. Então, vários países do mundo já estão adotando esse tipo de procedimento. E isso foi feito ali em São Paulo, né? Então, os supermercados, no caso, né, os lugares que usam essas sacolas, principalmente os supermercados, né, eles obrigam, então, a partir dessa lei, está sendo obrigado a você usar material biodegradável, quer dizer, qual é o problema do material biodegradável? O problema é que ele é um pouco mais caro que o material plástico normal. Então aí entra a questão econômica, né? Então, obviamente, para que os supermercados comprem esse material biodegradável, eles vão ter que ter um investimento, vai ter que ter um custo maior em relação às sacolas de plástico normais, que não são biodegradáveis, né? A mesma coisa com as embalagens de papel. As embalagens de papel também são mais caras, né? E o papel tem sempre aquele problema também que o papel vem da madeira, né? Claro que hoje, principalmente os países desenvolvidos, e é o caso do Brasil, por exemplo, praticamente 100% do papel é tirado de áreas de reflorestamento, né? Áreas que são plantadas exatamente com esse objetivo, de transformar essa celulose, essas árvores em papel, né? Por sinal, o Brasil é um dos maiores produtores de celulose do mundo, tá? Bom, então, de acordo com a decisão, os estabelecimentos que descumprirem a norma terão que pagar uma multa diária de R$20 mil, né, por ponto de venda. As embalagens deverão estar disponibilizadas de graça e em quantidade suficiente, tá? A questão: a legislação e os atos normativos descritos estão ancorados na seguinte concepção. Então, o uso de embalagem biodegradável ou de papel tem a ver com o quê? Exatamente com o quê? Afirmativa A, ou alternativa A, implantação de uma ética comercial, né? Obviamente, isso faz parte de uma questão ética, mas a questão ética comercial é muito mais complexa que isso, tá? Aqui nós teríamos uma série de outros aspectos que não estão contemplados nessa afirmativa, tá? Embora isso também faça parte de uma questão ética também, né? Mas não de uma ética comercial no seu todo. A afirmativa que nós temos aqui não contempla esse termo ética comercial na sua totalidade. Então não pode ser a alternativa A. Alternativa B, manutenção da livre concorrência. Gente, livre concorrência não tem nada a ver com o que foi dito aqui, uma vez que todos os estabelecimentos são obrigados a fazer isso, tá? Todos os supermercados. Então, todos partem da mesma lei. Então, aqui não há questão de concorrência, né? Todo mundo tem que fazer o que está determinado na lei. Então, não tem a ver com livre concorrência. D, garantia de liberdade de expressão.
nada a ver com liberdade de expressão, nada a ver com leis que falam da liberdade de expressão, né? O enunciado não cita absolutamente nada em relação a essa situação aqui. D, promoção da sustentabilidade ambiental. Tudo a ver, né? Sustentabilidade. Desenvolvimento sem destruir o planeta, sem causar danos ao planeta. É exatamente esse o objetivo de você trocar sacolas plásticas normais por sacolas biodegradáveis ou sacolas de papel, tá? Então, tudo a ver com esse item aqui, sustentabilidade ambiental. Item E, enfraquecimento dos direitos do consumidor. Ao contrário, né? Isso aqui, na verdade, fortalece os direitos do consumidor, que é usar um material que não polui o meio ambiente. Então, isso, na verdade, é um fortalecimento dos direitos do consumidor, tá? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Então, vamos anotar aqui para vocês gravarem. Então, a questão número 1, a alternativa correta, a alternativa D. Pessoal, então vamos continuar aqui e agora vamos ver essa questão número 4. Questão interessante, é uma questão que não caiu no Enem, mas ela tem tudo a ver com o tema que a gente está trabalhando, tá? Então, o que diz a questão número 4? Analise as seguintes afirmativas sobre as questões ambientais. Então, são 3 afirmativas, temos que escolher a alternativa correta, tá? Afirmativa número 1. A chamada crise ambiental atinge exclusivamente, cuidado com esse tipo de palavra, exclusivamente os países ricos, pois é uma consequência direta da produção industrial praticamente inexistente em países pobres. Pessoal, essa afirmativa está absolutamente errada. Por quê? Porque o problema ambiental, ele atinge os países ricos, mas por serem países ricos, desenvolvidos, com alta tecnologia, eles têm muito mais condições de resolver esses problemas rapidamente, tá? Ao passo que os países subdesenvolvidos, os países mais pobres, os países com pouco investimento, pouca tecnologia, são países que têm problemas ambientais, evidentemente que não causado talvez por indústrias, é o que ele cita ali, mas causado por habitações inadequadas, por poluições de rios, das águas, poluição dos mananciais, por destruição de florestas, uma série de situações das quais eles não têm condições de resolver o problema. Então acaba que você tem uma crise ambiental, às vezes, em determinados países pobres, muito mais sérias do que em países ricos. Porque os países ricos, surge o problema, eles rapidamente, em função da sua capacidade econômica e da sua capacidade tecnológica, rapidamente eles resolvem o problema, tá? Então a afirmativa 1 está errada, dizendo que a crise ambiental afeta apenas os países ricos. Ela afeta os países ricos e também os países pobres, tá ok? Então a afirmativa 1 está errada. Afirmativa 2. As últimas décadas do século passado, então estamos falando aqui do século XX, conheceram uma série de propostas dos países ricos de superação dos problemas ambientais. Perfeito. Isso começou a acontecer ali a partir dos anos de 1970, 1980, né, essas reuniões, essas cúpulas, essas determinações. E isso começou a preocupar os países ricos e, evidentemente, que eles começaram, então, a se mexer em relação a essa situação. O problema vem aqui, ó, a partir de uma modificação da matriz energética. Também, né, uma das coisas que mais polui o meio ambiente é o uso de energias poluentes, tais como o carvão, o petróleo, né, a queima de combustíveis fósseis e assim por diante. Então, uma das preocupações que existiam, existe e continuarão existindo no futuro é você fazer uma matriz energética menos poluente, quer dizer, uma matriz que produz energia menos poluente. Aí entram aquelas formas de energia que não são poluentes, que são renováveis, e os 2 exemplos clássicos desse tipo de energia é a energia eólica e a energia solar, tá? Então, hoje existe uma preocupação muito grande em relação a essa questão da matriz energética poluente, né? E os países, de uma maneira geral, inclusive o Brasil, estão investindo de maneira pesada na busca de energias renováveis e não poluentes, tá? Só fazendo um parênteses aqui, do ponto de vista de potencial, novamente o Brasil se enquadra num dos países que tem o maior potencial do mundo na produção de energias não poluentes, que é o caso
da energia eólica, né? Determinados lugares do Brasil, a condição de vento é absolutamente favorável à produção de energia eólica, e sem contar o tamanho do nosso território. E a energia solar, nós somos um país tropical, que praticamente 80% do país tem grandes incidências solares, e a produção de energia solar também pode ser incomensurável, pode ser enorme, né? Então, novamente, o Brasil entra como um país que tem capacidade de produzir grande parte da energia. Tá, então até aqui estava certo. O problema dessa afirmativa 2 vem aqui, ó. Propostas essas que contaram com apoio unânime do G7. Isso lá no final das décadas do século passado. Gente, o problema é que dois países colocaram muitos empecilhos nessas cúpulas ambientais. Os Estados Unidos e a China, tá? Os Estados Unidos, ele teve um pequeno período de exceção, né, que ele não colocou empecilho e além de corroborar com todas as decisões dessas cúpulas ambientais, também incentivou, foi durante a época do Barack Obama. O Barack Obama, ele criou uma série de leis internas nos Estados Unidos, na tentativa de mudar um pouco a matriz energética americana. Só que o Barack Obama, ele esteve como presidente dos Estados Unidos de 2008 a 2012 e de 2012 a 2016. Então, ele não fez parte aqui desse período, nas últimas décadas do século passado. Depois saiu o Barack Obama e entrou o Trump, que desfez tudo que ele tinha feito e voltou atrás. Então, os Estados Unidos, com exceção do período do Barack Obama, que não foi nas décadas do século passado, mas sim agora, no século XXI, né? Com exceção desse período, os Estados Unidos sempre colocaram empecilhos nessas cúpulas ambientais. E o outro país também que colocou muito empecilho, que atualmente está concordando que é necessário fazer ajuste nas questões ambientais, foi a China, né? A China, para não comprometer a sua produção, não comprometer a sua competitividade do ponto de vista da produção industrial, também colocou sempre empecilho. Então, o que está errado aqui na afirmativa 2 é a parte final dela. Propostas dessas e contaram com o apoio unânime do G7. G7, vocês sabem, é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, tá? Então, China e Estados Unidos, de uma maneira geral, colocavam empecilhos nessas propostas, com exceção do período do Barack Obama. E os outros países concordavam com as mudanças possíveis aqui, tá? Então a afirmativa 2 está errada, porque diz aqui que contou com apoio unânime, quer dizer, de todos os países pertencentes ao G7. Então a afirmativa 2 também está errada. E finalmente a afirmativa 3, né? Como não tem nenhuma alternativa que diga que todas estão erradas, obviamente a 3 tem que estar certa. E tá, né? Vamos ver. O aquecimento global, resultante do chamado efeito estufa, é um dos mais preocupantes problemas ambientais da atualidade. Afinal, ele deverá atingir todo o planeta. Exatamente, tá? O efeito estufa é aquele efeito que gases poluentes provocam na atmosfera. Esse efeito estufa, ele mexe com todo o clima do planeta, né? Cria aquilo que a gente chama de aquecimento global. Isso traz enormes problemas ambientais, com grandes tempestades, com momentos de frio muito mais intensos que a normalidade, parte das calotas polares estão derretendo, isso vai aumentar o nível dos oceanos, que vai atingir grande parte das cidades litorâneas do mundo. Então, esse problema afeta o mundo inteiro. Então, há uma grande preocupação em relação a isso, tá? Então, a afirmativa 3 está absolutamente correta, tá? E qual é a alternativa que diz isso? É a alternativa C, se apenas a afirmativa 3 for correta, tá ok? Então, essa é a questão número 4, uma questão interessante. Então, vamos ver a próxima questão. Pessoal, veja que interessante. Essa questão aqui caiu na Getúlio Vargas, tá? E o que ela diz? O volume total de água no planeta é da ordem de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos, tá? 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Mas 97,5% estão nos oceanos. Então, são águas salgadas, tá?
apenas 2,5 restantes são doces, água doces, tá? Doce é água sem sal, tá? Deste último porcentagem aqui, menos de 0,5%, então desses 2,5%, menos de 0,5% está disponível para consumo humano e é mal distribuída, tá? Não está distribuída de maneira homogênea em todo o planeta, né? Inclusive no Brasil. O Brasil, a gente viu lá nas aulas teóricas, que apresenta grandes quantidades de água na região norte, por exemplo, onde a população é pequena. A região nordeste, que é a segunda região mais populosa do Brasil, tem problemas hídricos seríssimos, principalmente no sertão. E a região sudeste, que é a mais populosa do Brasil, já apresenta determinados locais que existe o estresse hídrico, tá? Muito bem. Considere a afirmação acima e a distribuição de água no mundo para assinalar a alternativa correta, tá? Então vamos ver. Essa questão aqui é muito interessante por um detalhe, vocês vão ver. A distribuição de água doce no mundo é homogênea e uniforme. Gente, né? Acabei de falar isso para vocês, ó, mal distribuída. Se é mal distribuída, não é homogênea nem uniforme. Então a alternativa A está fora, tá? Alternativa B. Aproximadamente 1,365 bilhões de quilômetros cúbicos de água estão nos oceanos. Logo, são impróprias para o consumo direto. Bom, ele deu lá o total, tá? Ele deu lá o total. Tá? Estão nos oceanos, logo são impróprias. Ele deu o total e disse que 97,5% estão nos oceanos e apenas 2,5% doces. Vamos deixar essa conta e vamos analisar as outras afirmativas. Vamos analisar as outras afirmativas aqui, tá? Então vejam lá. Alternativa C. 97,5% do total de água disponível no mundo são de água doce. Não, né? O que está escrito lá, pessoal? 97,5% da água estão nos oceanos, tá? Não de água doce. Então a C também está errada. Já vimos que a A está errada, a C está errada, a B deixamos em stand-by lá. D. 2,5% do total de água doce são de água doce e estão disponíveis para o consumo. Pessoal, é isso que está escrito no textozinho lá? Que toda a água doce disponível no mundo está disponível para o consumo? Vamos voltar? Olha lá. Apenas 2,5% restantes são doces. Dessa última informação, menos de 0,5% está disponível para o consumo humano. Por quê? Porque existe uma grande quantidade de água que não está disponível para o consumo, tá? Que são as grandes geleiras, que existe uma quantidade enorme de água, né, nas grandes geleiras que não dá para consumir, aquíferos de dificílimo acesso, tá? Não estão disponíveis para o consumo, ok? Então, está errado isso aqui. E a alternativa E, atualmente, olha aqui, atualmente, 2020, ainda não há problema de escassez de água no mundo. Gente, essa afirmativa aqui é uma afirmativa bastante óbvia. Nós não temos nenhum problema de escassez de água no mundo ainda. Será que está tudo super tranquilo? A gente não precisa ir longe, a gente pode só olhar o que está acontecendo em Curitiba, né? Essa semana passada, essa semana que nós estamos. E vários outros lugares do Brasil e vários outros lugares do mundo. Então a afirmativa ou alternativa E também está errada. Qual é então a condição que a gente tem aqui? Que a única afirmativa que pode estar correta é a alternativa B, porque todas as outras são absolutamente incompatíveis, né? E se nós fizermos essa conta aqui, o que eu recomendo fortemente que vocês façam, tá? Vocês vão encontrar exatamente aquele valor lá. 1,4 vezes 0,975 vai ser igual, tá? Exatamente a esse valor ali, 1,365 bilhões de quilômetros cúbicos. Bilhões de quilômetros cúbicos. Tá?
Mas vejam, nesse caso, talvez vocês pudessem, talvez não, com muita certeza vocês poderiam resolver a questão sem fazer a conta. Só que eu não aconselho que vocês deixem de treinar essa continha aqui, porque vocês sabem, aqui no Paraná, no caso do Enem, é proibido usar a máquina de calcular. Então, fazer essa conta aqui seria extremamente importante como forma de treinamento, tá? Então, a alternativa é a questão número 8, a afirmativa é a afirmativa B, tá? Tranquilo, gente? Então vejam, questãozinha muito, não, apesar de não ser do Enem, é uma questão muito comum, muito interessante para o Enem. Tá? Vamos ver aqui a questão número 10. Tá? Também não é uma questão do Enem, mas é uma questão estilo Enem. Né? Sobre a globalização dos problemas ambientais, é correto afirmar. Então vamos lá. Afirmativa 1. Após a Revolução Industrial, a natureza passou a ser vista como uma fonte de recursos econômicos a ser explorada por meio de instrumentos cada vez mais sofisticados, criados pela ciência e pela tecnologia. Perfeito, né? Lá no século XIX, a Revolução Industrial, à medida que a ciência foi se desenvolvendo, né, todos os recursos ambientais foram cada vez mais sendo consumidos e cada vez com mais tecnologia, tá? Nesse processo, o meio ambiente foi submetido a uma contínua devastação, perfeito, tá? Uma contínua devastação, pondo em risco o equilíbrio do planeta e afetando a vida de toda a humanidade. É o que está acontecendo atualmente. Tá? A questão ambiental é uma questão que afeta toda a humanidade e tem a ver com o futuro da humanidade. Então, a afirmativa 1 está absolutamente correta. Tá? 2. Nas últimas décadas do século XX, com o agravamento de problemas ambientais, a sociedade se mobilizou para deter os defeitos nocivos das atividades econômicas predatórias e poluentes. Tá? Nas últimas décadas do século XX. Gente, eu devo ter comentado com vocês nas aulas anteriores que o problema ambiental ele sempre existiu, tá? Só que ele passou a ser uma preocupação global e uma preocupação extremamente séria praticamente nos últimos 50 anos. E nos últimos 50 anos vai pegar exatamente as últimas décadas do século XX. Tá? Ah, professor, quer dizer que lá em 1910 não existia problema ambiental? Claro que existia. Tá? Mas como ele era com uma intensidade muito menor em relação ao que é hoje, né? E a população da Terra era muito menor também, a produção industrial, a produção de alimentos também era muito menor, esses problemas eram praticamente irrelevantes. Então as pessoas não davam muita bola para esses problemas ambientais. Tá? Então ele sempre existiu, mas as preocupações em relação a ele, de maneira global, vão se acentuar fundamentalmente a partir dos últimos 50, 60 anos. E mais intensamente, podemos dizer até nos últimos 30 anos, tá ok? Então está perfeita a afirmativa 2. Tá? Afirmativa 3. Os grupos ecológicos se multiplicaram, é verdade, né? Cada vez tem mais grupos ecológicos, e a pressão social resultou na aprovação pelos poderes públicos de leis de proteção ao meio ambiente. É verdade, tá? Isso aconteceu, né? Nós tivemos muitas leis que foram implementadas, muitas situações foram consideradas, mas isso não diminuiu de maneira satisfatória a degradação do meio ambiente. Tá? Então, é verdade, isso que está aqui, o que aconteceu, mas não foi suficiente para resolver os problemas do meio ambiente. Afirmativa 4. No âmbito internacional, a preservação do meio ambiente passou a constituir elemento importante de um país para negociar a comercialização de seus produtos e recebimentos de empréstimos. Gente, é o que está acontecendo atualmente. Atualmente, nós temos essa consideração aqui. Tá? É muito comum hoje que para você negociar, né, do ponto de vista de exportação, do ponto de vista de trocas comerciais internacionais, que você diga lá, por exemplo, a fonte, da onde você tirou determinado material, que tipo de mão de obra você usou, né, que tipo de devastação ambiental você fez, e alguns países estão recusando esse tipo de coisa. Então, nos dias atuais,
isso aqui passou a constituir um elemento importante nessa questão de negociação. Tá? Existem alguns países muito ricos da Europa, por exemplo, que se você, por exemplo, quer vender lá uma madeira e aquela madeira, por exemplo, foi tirada de uma floresta tropical e houve uma devastação daquela floresta, eles não compram a madeira. Tá? Eles compram uma madeira, por exemplo, que foi reflorestada, que foi plantada com o objetivo de ser cortada e vendida mais tarde. Tá? Então, isso aqui também está correto. Tá? Então, qual é a afirmativa que diz aqui? Todas essas afirmativas que estão aqui estão corretas. Então, a afirmativa B é a afirmativa correta da questão número 10. Tá? Pessoal, então, para terminar, vamos fazer aqui uma análise da questão número 7. É uma questão importante, né? É uma questão de análise de gráfico, que é uma coisa absolutamente comum também no Enem, né? Então, vejam lá, em relação ao gráfico abaixo, analise as afirmativas e escolha a alternativa correta, tá? Então, o que nós temos aqui é um gráfico que vocês têm lá no material teórico que eu enviei para vocês. Se ele não é idêntico, ele é parecido, tá? Como eu falei para vocês, essas porcentagens, às vezes, elas variam um pouquinho, uma em relação à outra. Um instituto é 10, outro é 10,5, outro é 11, né? Porque não é fácil você medir essas situações ou a nível global, ou mesmo a nível do Brasil inteiro, né? Então, são feitas algumas aproximações, tá? Então, esse gráfico aqui mostra o gasto de água por setor, tá? Então, nós temos aqui, claramente no gráfico, a agricultura consumindo 72% da água que nós temos disponível, tá? A pecuária 11%, está aqui, a indústria 7%, e o uso doméstico, população urbana mais população rural, 9 mais 1, 10%, tá ok? Então, vejam, esse gráfico aqui vai ter algumas afirmativas, vamos ver lá o que está certo. Então, o que está certo? Afirmativa número 1, o consumo de água doméstico é superior a 20% do total consumido. Pessoal, o consumo de água doméstico é o que a população urbana mais o que a população rural consome. Nós temos aqui, ó, 9% mais 1%, 10%. Aqui está dizendo que é superior a 20%. Então, está errada a afirmativa 1, tá? Então, está errado. Afirmativa 2. A criação de animais consome mais água que o setor industrial. Pessoal, o que é criação de animais aqui nesse gráfico? Hein? É agricultura? É indústria? Não. Criação de animais é pecuária. Pecuária. Então, a criação de animais consome mais água que o setor industrial. A criação de animais, que é pecuária, até tem o boizinho aqui para mostrar para vocês, consome 11% da água no total. E a indústria 7%, pelo menos de acordo com esse gráfico. Então, está certo aqui, ó, a criação de animais consome mais água que o setor industrial. 11 é maior que 7. Então, a afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. O consumo de água na agricultura é superior a 2/3 do total consumido. Ih, professor, como é que eu vou saber isso? Pessoal, 2/3, olha aqui, 2/3 corresponde a aproximadamente 0,6, é uma dízima, né? Se fôssemos fazer uma aproximação aqui do ponto de vista de porcentagem, então isso aqui daria isso aqui. Então ele está dizendo que o consumo de água na agricultura é superior a 66,6%. É isso que está no gráfico, gente? Está escrito aqui no gráfico, ó, agricultura 72% do total. 72% é maior que 66,6%. Então, o consumo de água na agricultura é superior a 2/3 do total. Então está correta a afirmativa 2. 4. Vamos ver aqui a 4. Tá? A pecuária, aqui ó, a indústria, está aqui, e o consumo doméstico consome mais água do que a agricultura.
O que ele está dizendo aqui na afirmativa 4 é que pecuária, indústria e consumo doméstico consomem mais do que agricultura. Absurdo, né? Porque a agricultura consome 72%, que é bem mais que a metade. Pecuária 11%. Indústria 7 são 18%. 18 com 10, 28%. Então, todos esses setores aqui juntos consomem 28% da água total. A agricultura sozinha, 72%. Então, está errado porque está dizendo que esses setores juntos consomem mais água que a agricultura. Então, está errado, tá? E ficaram corretas apenas a afirmativa 2 e a afirmativa 3, que está na alternativa E. Então, a questão número 7, tá, é a afirmativa E. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não esqueçam que vocês vão receber mais alguns exercícios, tá? Tentem resolver, depois eu mando o gabarito também de todas as questões para vocês, tá ok? Muito obrigado, um beijo a todos, até!